Olá, pessoal. Então a gente vai finalizar agora a unidade 4, que fala sobre fenômenos ondulatórios. Nessa unidade a gente trabalhou então um pouquinho sobre esses fenômenos ou ondas que se propagam em um meio, por exemplo. O que a gente vai falar aqui é a aplicação biológica desse conceito. Então nessa aplicação, para que ocorra, por exemplo, o princípio de formação do som e a captação do som, no nosso corpo humano, a formação, que é a fonte sonora, é feita na nossa boca, nas chamadas cordas vocais, que atualmente em anatomia se chama pregas vocais. O que acontece nessa fonte sonora, então? As pregas vocais vibram e essa vibração gera o que a gente chama de som, né? Que é a variação da pressão do ar. Essa vibração, dependendo da quantidade de vibrações por segundo, a gente vai ter os diferentes tipos de som. E na audição, então, a gente tem o nosso ouvido humano captando essas vibrações, né? Então, essa diferença de vibração entre uma vibração mais rápida ou mais eventos por segundo ou menos eventos por segundo vai dar o que a gente chama de frequência. Então, o nosso limite auditivo, a gente tem um limite auditivo de 20 Hz a 20 kHz. Então, se a vibração do ar for feita de 20 vezes por segundo ou 20 mil vezes por segundo, nessa faixa a gente consegue escutar. As baixas frequências, né, próximos dos 20 Hz, a gente chama de sons graves. E conforme vai aumentando a frequência, a gente chama de sons agudos. A intensidade do som vai dizer o quanto de força ou pressão que esse som vai fazer, por exemplo, nos nossos tímpanos, que vai captar esse som. Então, essa intensidade, né, o volume do som, a gente fala que é uma força dividida pela área, como a gente já viu lá no conceito de pressão. Então, nessa força, né, dividida pela área, a gente vai medir na unidade de decibéis. Então, em unidades, em valores mais baixos, né, próximos dos 10 decibéis, por exemplo, é relacionado como se fosse a queda de uma folha de uma árvore caindo no chão. Então, esse é um barulho mais embaixo que a gente tem. E os valores próximos, a gente tem como limite saudável do som, né, que não prejudica a nossa audição, é próximo dos 90 decibéis. Acima de 130 decibéis, a gente já tem algo como dor, uma certa perda de audição momentânea ou até permanente, dependendo da intensidade e o tempo que a gente tiver exposto a esse som. Na audição, então, a gente vai verificar aqui na figura como que o nosso ouvido escuta esse som. Observando então a anatomia do nosso ouvido humano, a gente verifica de uma forma bem simples nessa figura que a gente tem um canal auditivo, né? Nesse canal auditivo o som chega vibrando, essa vibração vai ser captada por essa membrana é o tímpano. Conforme a vibração, a frequência de vibração desse som, esse tímpano vai vibrar. O tímpano vibrando vai fazer uma ampliação com esses 3 ossos do nosso ouvido. Esses 3 ossos terminam aqui na cóclea, que tem um fluido. Nesse fluido, a vibração que é amplificada do som que está chegando no tímpano vai vibrar também todo o fluido que tem aqui dentro. Nesse fluido, a vibração deles é captada por cílios. Esses cílios são ligados ao nervo e esse nervo manda a mensagem para o nosso cérebro. Então, a vibração que vier aqui, diferença de som que chegar, o nosso cérebro acaba captando com o nosso nervo. Com isso, a gente tem uma aplicação interessante do som, que no caso, para a gente, é o que chamamos de ultrassom. Então, no ultrassom, o que acontece? Né? Se a gente tem um limite de audição de 20 Hz a 20 kHz, tudo que for abaixo de 20 Hz a gente chama de infrassom. Então, abaixo do nosso limite, a gente chama de infrassom. Acima do limite, a gente chama de ultrassom. E o ultrassom, na biologia, tem muitas aplicações. Como, por exemplo, a gente pode verificar que alguns animais escutam na faixa do ultrassom. Né? A gente conhece como um exemplo básico deles, que até o animal se localiza através de ultrassom, que são os morcegos. Então os morcegos, eles não têm uma visão muito boa, o que eles fazem é emitem um ultrassom e captam o retorno e verifica qual que é a distância que percorreu esse som e consegue determinar quais são os objetos que estão na sua frente. Então, basicamente, ele enxerga com o ouvido, né, como a gente diz. Além dos morcegos, a gente tem golfinhos, gatos, cachorros que também escutam na faixa do ultrassom. Então, existem alguns casos de animais que escutam, né, na verdade, algum barulho ou coisa desse tipo, antes da gente, porque, na verdade, eles conseguem escutar na faixa do ultrassom. Na aplicação ainda da ultrassom em baixa intensidade,
A gente tem, por exemplo, os reflexos ultrassônicos ou a utilização de ultrassons para localização em sonar, por exemplo. Em alguns casos também, o ultrassom é utilizado também para fazer imagens. Como a gente tem a emissão do som e a volta, como se fosse um eco, a gente consegue determinar imagens, como é o caso da ultrassonografia para fazer a imagem de um bebê, de um feto, por exemplo. Então as aplicações são várias e a gente vai ter várias aplicações, desde som até ultrassom, para finalizar essa parte do nosso conceito de ondas sonoras.